doce coração de Maria, seja a nossa salvação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer para vocês um breve trecho retirado do livro A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. A edição que eu vou utilizar é essa edição que foi lançada pela minha biblioteca católica. É um livro que, pelo título, a gente já percebe que vai falar sobre a vida intelectual, mas logo no início ele vai falar sobre a vocação à vida intelectual. E o que o autor vai dizer serve, como ele mesmo diz, para a vocação à vida intelectual, mas também para as demais vocações. Então, o que ele fala a respeito da vocação intelectual serve também para você no seu discernimento vocacional. E ele fala coisas muito interessantes que podem sim te ajudar no seu discernimento vocacional e pode te ajudar a entender melhor o que é vocação. Então vamos lá. O autor diz assim, abre aspas, a vocação intelectual funciona como todas as outras. Está inscrita em nossos instintos, capacidades, em um certo impulso interno controlado pela razão. Nossas disposições são como as propriedades da química, que determinam as combinações adequadas para cada corpo. E esse estado não é adquirido, ele vem do céu e da natureza basilar. Tudo se resume em sermos bondosos com Deus e conosco mesmos, após termos ouvido tanto a voz de Deus quanto a nossa própria voz. Fecha aspas. Que bonito. Aqui ele diz algo muito interessante para vocês vocacionados. Muitas das vezes, a impressão que eu tenho nesses anos de trabalho com as vocações é que muitas vocacionadas acabam buscando a vocação fora delas, como se a vocação estivesse em algum lugar pelo mundo perdida, e elas estão ali à procura dessa vocação, quando na verdade elas se esquecem que a vocação está dentro delas. A vocação não está fora de nós, a vocação está em nós. Foi nos dada assim que chegamos a este mundo. Deus nos deu a nossa vocação desde o primeiro instante, ou melhor, como diz a palavra, desde toda a eternidade. Essa vocação foi nos dada. Então veja, se essa vocação está dentro de nós, logicamente nós devemos também olhar para dentro, se queremos descobri-la. Devemos olhar para as nossas inclinações, para os nossos instintos. Eles podem sim nos ajudar no discernimento vocacional. Os nossos instintos funcionam, se nós soubermos de fato discerni-los, como bússolas nesse processo de discernimento vocacional. Nós devemos olhar para as nossas inclinações com atenção. E você deve se perguntar, quais são as minhas inclinações? Quais são os meus desejos? A que tipo de vida eu me sinto chamada, inclinada? Que tipo de vida me chama a atenção? E parece que é algo tão interior, aquela vida me chama a atenção e é algo que vem de dentro de mim. Por que essa vida me chama tanto a atenção? Por que eu sinto algo diferente quando eu olho para esse estilo de vida? E muitas das vezes as vocacionadas vão dizer, irmã, eu me sinto inclinada, eu gosto muito da vida religiosa, por exemplo, mas eu acho que é a minha vontade. Pois bem, você tem que entender o seguinte, sim, é também a sua vontade, mas por que você acredita que se é a sua vontade não pode ser a vontade de Deus? Pensamos na vocação. E aqui vamos usar uma analogia para ficar mais fácil. Pense você agora no girassol. Antes do girassol ser um girassol, ele foi uma semente. Mas veja, dentro, ali, naquela semente já continha a possibilidade dele se tornar um girassol. E dentro também havia a possibilidade dele cumprir a vocação dele. Qual é a vocação de um girassol? É crescer. Claro, se a terra for bem cultivada, se ele for cuidado, se aquela semente for regada. Depois, ele irá florescer e se virará para o sol. Essa é a vocação do girassol, se inclinar, se virar para o sol. Pois bem, você, ao longo da sua vida, foi crescendo. Que a semente da sua vida for cultivada e a vocação está ali. E como é isso, de cultivar essa semente? Aqui a gente está falando da vida espiritual. Então, se você cultivar a sua vida espiritual, em determinado momento, é natural que você comece a se inclinar para um determinado estado de vida. Isso acontece com todas as pessoas? Não. Por quê? Porque elas negligenciam a vida espiritual. Mas se você busca de fato a Deus com afinco, em determinado momento, a sua vida, você vai se sentir inclinada a um determinado estado de vida. Talvez você nunca prestou atenção naquele estado de vida. Você nunca parou para pensar naquele estado de vida. Mas de repente, ele começa a te chamar a atenção. Você começa a sentir uma certa inclinação, um certo desejo por aquele estado de vida. Isso é vocação. Mas se eu quero, Deus não quer. Por que não? Nós não podemos nos esquecer que Deus, ele é o autor de toda vocação. E foi ele mesmo que colocou em nós essa vocação. Logicamente, ele vai nos dar os meios necessários para cumpri-la. E um dos pontos necessários para realizarmos uma determinada vocação é sentirmos justamente o desejo por aquele estado de vida. A gente percebe isso, por exemplo, na comida, Deus nos deu o paladar justamente para que nós tivéssemos interesse na comida. Imagina se não tivesse gosto algum à comida. Nós não nos interessaríamos. Então, justamente Deus coloca gosto na comida para que nós possamos comer. Afinal de contas, ninguém vive sem comer. Então, veja, olhe para dentro de você. Quais são as suas inclinações? Quais são os seus desejos? Olhe para dentro e perceba
saiba que isto é mais do que o seu gosto. Está inscrito em você e é isso que nós vamos ver agora na continuação. O autor diz assim, abre aspas, nossas disposições são como as propriedades da química, que determinam as combinações adequadas para cada corpo. E esse estado não é adquirido, ele vem do céu e da natureza basilar. Tudo se resume em sermos bondosos com Deus, conosco mesmos, após termos ouvido tanto a voz de Deus quanto a nossa própria voz. Fecha aspas. Essa parte é muito bonita. O autor diz claramente que essas disposições, elas não são adquiridas. Não é que em determinado momento da nossa vida nós passamos a adquirir algumas inclinações. Elas estão nos nossos instintos, na nossa natureza basilar. Nós não controlamos essas inclinações. Elas estão em nós e elas foram colocadas pelo próprio Deus. Novamente, não foram adquiridas, vieram do céu. E aqui ele nos dá uma ótima dica. Para descobrirmos qual é a nossa vocação, basta sermos bondosos com Deus e conosco, e que busquemos escutar tanto a voz de Deus quanto a nossa própria voz. E paremos com esta mania que temos de acharmos que se nós desejamos algo, parece que necessariamente Deus deseja o contrário. Não é bem assim. Vale ressaltar que se Deus quer que nós cumpramos uma determinada vocação, logicamente Ele nos dará um certo interesse por essa vocação. O autor continua, abre aspas, e para ilustrar, lembremos-nos das palavras de Israel, faça aquilo que lhe agrada, e tomara que o que tiver escolhido lhe agrade realmente, que fazem todo o sentido. O gosto, que está relacionado com nossas tendências profundas e aptidões, é um juiz excelente. Se Santo Tomás pôde afirmar que o prazer qualifica as funções e serve para classificar os homens, ele necessariamente nos leva a concluir que o prazer pode também desvendar nossas vocações. Basta perscrutar aquelas profundezas onde o gosto e o ímpeto espontâneo encontram os dons de Deus e sua providência. Aqui, o autor cita de Israel dizendo que faça aquilo que lhe agrada e tomara que isso que você escolheu te agrade de fato. E ele diz também que o nosso gosto é um excelente juiz nesse campo vocacional. Então, sabe, se você olha para a vida religiosa com aquele amor, com aquele desejo de viver aquela vida, isso é sim um grande sinal. O gosto, ele está relacionado com as nossas tendências mais profundas, com aquilo que está em nós. E não se esqueça, a sua vocação está no profundo do seu ser. Ela sempre esteve aí. O prazer, aqui no sentido puro da palavra, pode sim desvendar a sua vocação, te mostrar qual é a vontade de Deus para sua vida e qual o caminho você deve seguir. E no final ele termina dizendo que basta examinar as profundezas do nosso coração, aonde o gosto e o ímpeto encontram os dons e a providência de Deus. Que Deus te ajude a olhar para dentro, a olhar para suas inclinações, para suas aptidões, e que desse modo você possa discernir a sua vocação. Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus continue abençoando o seu discernimento vocacional. Graças vos damos, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E viva Cristo Rei.